Fala, meu bacana! E aí, tudo beleza? Vamos lá, vamos falar sobre ideias evolucionistas, tá? Como a gente já viu aí na descrição do vídeo, tá bom? Vai logo dando seu like aí, ativa o sino, né? Como a gente já vem falando sempre. Compartilha o vídeo também, que é importante, tá? E assim, faz um tempinho que a gente não produz uma aula para vocês, porque o tempo tá meio corrido e tal, com essa situação aí do coronavírus, mas vai sair essa aula sobre ideias evolucionistas, certo? Desculpe logo falar assim, a luz está meio, né, um pouco apagada, porque senão ia ficar luminosidade no quadro e ia cobrir as letras, por isso que eu preferi deixar apagado, certo? Então, vamos começar a falar de ideias evolucionistas. Só são duas ideias, tá? A princípio. Existiram várias, obviamente, mas essas são as duas mais importantes, acho que caem nos vestibulares e tal. Então, fica ligado aí, tá? Primeira ideia evolucionista é o lamarquismo, tá? Aqui, ó, lamarquismo. Deixei 3 linhazinhas aí, 3. É porque depois eu vou colocar o conceito na tela, certo? Aí você já pega aí, anota o conceito. Lamarquismo é a teoria, tá? Que aborda as ideias de quem? De Jean-Baptiste Lamarck, tá? Por isso que o nome é lamarquismo, beleza? Que ideias são essas, professor? Tá? Esse cara, Jean-Baptiste Lamarck, naturalista, tá? Ele veio trabalhando várias ideias, tá? Sobre a questão da evolução, ideias evolucionistas, a gente já veio falando. Desde 1800 até 1822, ele trabalhou bastante ideias sobre evolução. Tá? Só que em 1809, aqui ó, 1809, ele lança a sua obra, uma das suas obras, na verdade não a sua obra, chamada de Filosofia Zoológica, onde ele abordava o quê? Parentescos evolutivos, semelhanças entre os animais, beleza? Esse cara, ele acreditava no seguinte, tá? Geração espontânea das formas ancestrais. O que seria geração espontânea mesmo? A gente lembra que isso é um assunto lá do primeiro ano, tá certo? Que existem as teorias, tá, que falam sobre o surgimento da vida. Como é que surgiu a vida? Tá? E duas teorias são importantes. Biogênese, tá? Que é o surgimento de um ser a partir de um pré-existente. Tá? A gente sabe que hoje isso é o correto, tá? Você só pode ter nascido se veio alguém antes de você, obviamente, um ancestral, né, que a gente chama. E a geração espontânea. O que é a geração espontânea? É o surgimento da vida a partir da matéria não viva, tá? Hoje em dia a gente sabe que isso, né, ficou meio deixado de lado e tal, mas era para o pessoal que estava na época. Até nas aulas a gente viu falando sobre a questão do... Até disse que tinha uma receita sobre ratos, tá? Depois eu coloco essa receita aqui no final do vídeo, tá? Para quem não tá ligado no que é, mas nas aulas a gente falou sobre uma receita de produção de ratos, que o pessoal acreditava antigamente. Mas, por exemplo, uma coisa que o pessoal acreditava sobre a geração espontânea é que poderiam brotar de lodos crocodilos, cobras. Imagina esse quadro aqui cheio de lodo e de repente brota um crocodilo desse quadro. Hoje a gente sabe que isso é inimaginável, mas naquela época o pessoal acreditava, certo? Então, ele acreditava na geração espontânea das formas ancestrais, beleza? E no aumento da complexidade dos seres vivos. À medida que os seres vivos vão evoluindo, eles vão aumentando a sua complexidade. Tranquilo? 2 fatos importantes para falar sobre Lamarck, tá? Só que quando se fala de Lamarck, se fala de 2 leis. Lei do uso e desuso. Tá? O que é essa lei do uso e desuso? Joga na tela aí, vou jogar na tela o conceito dela. Beleza? Viu o conceito? Ou seja, o uso, o desuso dos órgãos podem levar a um desenvolvimento exacerbado se o animal, o ser, ele usa muito aquele órgão, ou o órgão pode atrofiar se ele usar pouco, beleza? Um exemplo
para explicar isso seria o fato das cobras não terem patas, mas acredita-se que os ancestrais delas tinham patas. Os ancestrais, devido a seu modo de vida rastejante, tá, foram perdendo essa capacidade de usar as pernas não eram tão importantes e os órgãos foram atrofiando até chegar a esse estágio, tá, onde que as cobras estão, que elas não têm patas. Tá? Outro exemplo que se fala muito é a questão da lei da transmissão dos caracteres adquiridos, beleza? Joga o conceito aí na tela. Beleza, então você vê aí que a transmissão dos caracteres adquiridos fala de que alterações provocadas pelo uso e desuso, tá? Então é uma lei complementar, tá? Essas alterações são passadas à descendência, aos seus descendentes. Um exemplo, tá? A gente pode falar, e é muito falado, é a questão das girafas, tá? Porque girafas têm pescoço longo. Para Lamarck, as girafas teriam um pescoço longo, por quê? O ambiente está ali, beleza, a copa das árvores começaram a ficar mais altas, tá? E as girafas elas iam esticando um pescoço um pouco para chegar nessas copas mais altas. Esse esticado de pescoço o pescoço seria aumentado de forma gradual, de pouquinho em pouquinho. E esse aumento ia passar de um ancestral ao seu descendente, de forma devagar, lenta, gradual, mas iria passar. Certo? Então, uso e desuso, lei de caracteres adquiridos, duas leis complementares. Uso e desuso, tá? Se usar muito o órgão, ele se desenvolve. Se não usar muito esse órgão, ele atrofia. E lei da transmissão dos caracteres adquiridos é que essas alterações provocadas pelo uso e desuso, elas vão passar para a descendência, certo? Veja só, duas observações aí, para a gente concluir essa parte do lamarquismo, tá? Primeiro, a gente sabe que essas alterações, tá? As alterações, até coloquei aqui duas observações, se você quiser deixar anotadinho do lado aí. Essas alterações provocadas pelo uso e desuso, elas não são transmitidas à descendência. Vou te dar um exemplo. Tá? Vou te dar um exemplo. A gente sabe que o que é transmitido à descendência é o gene. Hoje a gente sabe disso, mas naquela época não se tinha o conhecimento. Vou dar um exemplo. Pessoa malha muito na academia, pessoa é fortuna, pá, corpo sarado e tal, beleza, massa, estilo de vida, né? Bem-estar, aquela frescura toda. Só que presta atenção, essa pessoa que malha bem é forte, né? Quando ela tiver um filho, obrigatoriamente o filho dela vai nascer forte também? Não, a gente sabe que não. Por quê? Certo? Ele não sofreu uma alteração corporal? Essa alteração corporal não será transmitida à descendência dele, beleza? Isso é só um exemplo para você ficar pensando. O que é transmitido à descendência são os genes, certo? Então, na primeira observação aqui, ó, não se esquece. Alterações provocadas pelo uso e desuso, tá? Não são transmitidas à descendência. Então, essas duas hipóteses, essas duas leis criadas por Lamarck já caíram por terra, certo? O professor, mas por que é importante falar dele? Se ele falou coisas equivocadas. É aí que está, meu patrão. É a segunda observação. Qual é a segunda observação, Benção? A segunda observação é o seguinte: por que falar de Lamarck? Porque ele foi o primeiro a atenar para uma situação que é o que é aceito hoje na comunidade científica. Que situação é essa? A adaptação dos seres vivos ao ambiente. Então, ele foi o primeiro. A principal contribuição dele é destacar a adaptação dos seres vivos ao ambiente. Essa adaptação dos seres vivos ao ambiente, tá, vai provocar alterações, certo? Ao longo do tempo. Beleza? Tranquilão? Só vou deixar aqui, ó, vou me afastar um pouquinho do lado. Se você quiser anotar o que está aqui do lado, ó, fica à vontade, beleza? Depois de tu ter anotado minha bênção, preste atenção. Lembra que eu deixei 3 linhazinhas aqui para você anotar o conceito? Então o conceito é esse aí, ó. Se liga na tela, tá? Cada espécie atual de ser vivo surgiu por transformações sucessivas de uma forma primitiva originada da matéria não viva, certo? Então
anota aqui mesmo. Anota aqui em cima, fica tudo tranquilo, beleza? A gente vai para a segunda ideia evolucionista, que é a principal, mais aceita hoje, tá? Embora tem alguns equívocos, obviamente, tá? É o darwinismo. A gente vai falar do pai da evolução, tá? Darwinismo, conjunto de ideias ou teoria, beleza? Que aborda o que foi proposto por Charles Robert Darwin, tá? Darwin, ele foi convidado, vamos dizer assim, a fazer uma viagem pelo mundo nesse naviozinho aqui, ó, HSS Beagle, tá? Ele fez essa viagem no mundo com o intuito de estudar geologia, o estudo dos minerais, do solo, da terra em si. Só que ele foi observando certas coisas que aconteciam com a fauna e a flora do ambiente onde ele passava, dos ambientes onde ele passava, certo? Chegou num conjunto de ilhas que ficou muito marcante essas condições da fauna e da flora, que foi a questão das Ilhas de Galápagos. É um arquipélago, tá? Que fica no Equador. Depois de 2 anos que ele terminou a viagem, ele ficou pensando nas anotações que fez e tudo mais e observou certas coisas. Que coisas são essas? Ele se fez algumas perguntas que eu vou jogar aí na tela para vocês. Depois de ter feito essas perguntas, o que é que ele constatou? Que a descendência ela ocorre com modificação. Tá aqui, ó, notadinho de vermelho, certo? Darwin é o seguinte, ele sofreu um pouco, vamos dizer assim, com a questão de lançar ideias que não eram compatíveis com o que a igreja pensava naquele momento, certo? Tanto que ele demorou um pouco para produzir o seu livro, a sua obra-prima, que é esse que está aqui, ó, A Origem das Espécies, em 1859. Tá? Também tem a questão da família, tal, a mulher dele muito apegada à religião, à igreja, e ele nem tanto, né? Vamos dizer assim, o tempo ele não foi apegado a isso. Então ele se complicou um pouco na hora complicou não, ele se demorou, né? Com medo de retaliação e tal, por parte da igreja naquela época. Só que ele fala muito coisas importantes no seu livro. E coisas importantes são essas, tá? Sua teoria, obviamente. E ele fala num ponto que é da ancestralidade em comum, tá aqui, ó. Ancestralidade comum, ou seja, para Darwin, todas as formas de vida que existem hoje, elas descendem de um único ancestral, certo? Isso é um pouco complicado de explicar, obviamente. Mas por que é complicado de explicar? Porque as pessoas querem aquela coisa imediata, tá? Imaginar, por exemplo, o seguinte: o homem veio do macaco. Não foi isso que ele disse, certo? Não é isso que ele fala. Quando a gente fala que o homem veio do macaco, eu imagino que tem um macaco e de repente ele cagou um ser humano, desculpa a expressão, tá? Mas não foi isso. Ele disse que homens e macacos, eles descendem de um único ancestral. Tá aqui o ancestral, tá? Hominídeos, símios, macacos, beleza? Não que um veio do outro, não é isso. Uma figura que é meio estranha para mim é aquela questão que, se vocês já viram, quando se coloca lá, pode botar no Google, evolução humana, ou em qualquer buscador desse aí, você vai ver a figurinha de um chimpanzézinho pequenininho, aí depois ele vai se crescendo assim, né? Vai ficando um
pouco mais ereto, aí fica mais ereto, até chegar no ser humano. Aquilo é um erro, está equivocado aquilo ali, tá? Então, cuidado, ele não disse isso, o homem não veio do macaco. Eles têm um ancestral em comum, não esqueça disso, pelo amor de Deus, ele fala dessa ancestralidade comum. E outra coisa importante na teoria de Darwin, tá? No darwinismo, é a questão da seleção natural. Professor, o que é seleção natural, certo? Primeiro eu vou colocar aqui, deixa eu só pegar o piloto. Aqui do lado, entenda a seleção natural como o seguinte. Eu vou fazer uma pergunta, embora ela seja retórica, que eu não vou escutar você respondendo, mas eu vou fazer uma pergunta para você. Quem é que sobrevive na natureza? Os mais fortes? Não. Quem é que sobrevive na natureza? Os mais fortes? Não. Quem sobrevive na natureza são os mais aptos ou os mais adaptados. Então vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui embaixo, entre parênteses, tá? Sobrevivência dos mais aptos ou mais adaptados. Beleza? Tranquilão? Presta atenção que a gente vai colocar aqui e fazer um conceito de um lado e um conceito do outro sobre seleção natural e seleção artificial, certo? Outra coisa, acrescentei aqui embaixo duas observações, que nem eu fiz com o lamarckismo. Tá? Essas duas observações é o seguinte, tá? Preste atenção. Darwin, quando foi postular suas teorias, beleza? Ele menciona no seu livro um outro autor chamado Thomas Malthus. Ele fala sobre, o livro de Malthus fala sobre o princípio, ensaio, sobre o princípio da população. Tá certo? O que é que Darwin, naturalista, foi se envolver com um economista? O que é que tem a ver? Malthus, na sua teoria, ele fala o seguinte: o descompasso entre a produção de alimentos e o crescimento populacional é isso que causa a miséria, é isso que gera a miséria humana, certo? Entenda rapidamente, tá? Bem rápido, vou tentar ser o mais rápido possível. Você imagina a produção de alimentos em um certo ano na casa de 2 milhões de toneladas. Só imagine isso aí, 2 milhões de toneladas sendo produzidos de alimentos. Nesse mesmo ano são produzidos é como se fosse um objeto, mas assim, a população é de 2 milhões. Beleza, 2 milhões de alimentos, de toneladas, 2 milhões de pessoas, dá para comer legal, certo? Dá para comer legal. Supostamente ninguém fica sem comer. Só que no outro ano, a produção de alimentos continua sendo de 2 milhões. E no ano seguinte, esses 2 milhões de pessoas geraram mais 2 milhões de pessoas. Imagine isso aí. Ou seja, agora são quantas milhões de pessoas? 2 milhões, com 2 milhões, 4 milhões. Só que agora eu não vou ter alimento para todo mundo. Por quê? Eu só tenho 2 milhões, só tenho 2 milhões de toneladas de alimento, né? Então, existe esse descompasso, tá? Entre o crescimento populacional. O crescimento populacional é muito alto e a produção de alimento, ela não chega nesse crescimento. E esse descompasso, essa diferença é o que gera a miséria humana. Darwin levou esse contexto para a natureza, tá? Para ele, quem seleciona, como você viu aí no contexto, tá? Nos conceitos, quem seleciona os mais aptos é a natureza e não nós seres humanos, beleza? Então, essa é a primeira observação. Segunda observação é o seguinte:
Darwin é que não seria um conhecido se ele demorasse muito a lançar o seu livro. Ele lançou o livro, tá? O livro não, né? Postulou suas ideias na comunidade científica da época, mas ele não seria o conhecido. Quem seria o conhecido? Seria um outro inglês chamado Alfred Russel Wallace. Quando se fala das ideias evolucionistas, também vai falar sobre o Wallace, mas eu não gosto muito de trabalhar em conjunto, não, porque é o seguinte: o Wallace ele chegou na mesma conclusão de Darwin, a questão da seleção natural. Os indivíduos sofrem modificações e essas modificações causadas pelo ambiente, tá? O ambiente é que seleciona quem são os mais aptos. Ele mandou suas ideias para Darwin dar uma olhadinha, tá? Aí Darwin percebeu que ele tinha chegado na mesma conclusão. Só que Darwin, ele já tinha chegado a essa conclusão 15 anos antes, tá? E até quando Darwin lançou o livro A Origem das Espécies, o Wallace, ele reconheceu que Darwin foi o pioneiro naquela ideia, certo? Então, se Darwin tivesse demorado mais um pouquinho, não seria ele o conhecido, seria quem? O Wallace, beleza? Vou deixar aqui só um pouquinho para você anotar. Se você quiser tirar o print, você que sabe, tá? Quiser fazer uma anotação, fica legal também, fica bacana, beleza? Espero, bênção, meus bacanas, que vocês tenham gostado, tá? Desculpe aí a demora de produzir o vídeo, porque tá difícil para produzir vídeo, tá? Tá até mais fácil de gravar, porque eu tô na escola agora, não tô mais em casa, né? Nem a gente tava fazendo antes. Mas assim, tá difícil de vir fazer, certo? Fazer a gravação aqui, ficar aqui gravando rapidinho, é rápido demais, é tranquilo. Mas pegar, separar um tempo para fazer, é que fica complicado, certo? Mas a gente vai fazendo devagarzinho, sem estresse, beleza? Sim, eu já ia esquecendo. Ficou faltando aqui, pra gente colocar o conceito, beleza? Conceito de darwinismo, tá? Qual seria ali o conceito de darwinismo, tá? Deixei as duas linhazinhas se você quiser anotar, mas eu vou jogar aí na tela, beleza? Todas as espécies descendem de ancestrais comuns que ao longo do tempo geológico foram sofrendo alterações, certo? Isso aí foi para a gente terminar, certo? Terminar a questão do darwinismo, beleza? Tem muito mais coisa que você pode dar uma angariada na internet, ver algum filme, certo? Então, fique à vontade para buscar mais informações, beleza? No final desse vídeo vai ter a receita dos ratos que eu falei, viu? Tá? Você vai rir um pouquinho com a receita. Rir não, né? Não é o que o pessoal acreditava na época, viu? Pelo amor de Deus. Mas assim, dê uma olhadinha depois no finalzinho do vídeo que vai ter a receita, tá certo? Aquele velho cheiro na criança, cheiro na família, viu? E o Enem tá chegando, viu? Ele tá vindo aí. Estuda miséria.